Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui no 34º dia. Estamos quase no final desse desafio, lendo o Novo Testamento em 40 dias. Hoje a gente vai ler Hebreus 1, 2 até o capítulo 10. E pronto, antes da gente começar, gostaria que vocês deixassem um like, se inscrevessem no canal, para ver se vocês estão gostando desse conteúdo. Bora começar. Por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Essa tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. Também Deus testemunhou juntamente com eles por meio de sinais, prodígios, vários milagres e distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Jesus, sumo sacerdote misericordioso e fiel. Pois não foi a anjos que Deus sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Pelo contrário, alguém em certo lugar deu testemunho dizendo: quem é o homem que dele te lembres? Ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor do que os anjos, e da glória e da honra o coroaste. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Neste momento, porém, ainda não vemos todas as coisas e a ele sujeitas. Vemos, porém, aquele que, por pouco, foi feito menor do que os anjos, Jesus que, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Porque convinha que Deus, por causa de quem, por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoassem por meio de sofrimentos. O autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos, dizendo: meus irmãos, declarei o teu nome, no meio de congregação eu te louvarei. E outra vez, eu porei nele a confiança. A minha confiança. E ainda, eis aqui eu estou. Eu e os meus filhos e os filhos que Deus me deu. Visto, pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem poder da morte, a saber o diabo, e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre descendência de Abraão. Por isso, era necessário, em todas as coisas, ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Capítulo 3. Por isso, santos irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial, considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. No entanto, assim como aquele que edifica uma casa tem maior honra do que a casa em si, também Jesus tem sido considerado digno de maior glória do que Moisés, pois toda casa é edificada por alguém, mas aquele que edificou todas as coisas é Deus. E Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, é fiel em sua casa. Essa casa somos nós, se guardarmos firme a ousadia e a exultação da esperança. O perigo da incredulidade e da desobediência. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso, me indignei contra essa geração e disse: o coração deles sempre se afasta de mim, e eles não conheceram os meus caminhos.
Assim jurei na minha ira. Não entrarão no meu descanso. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente que afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos, como se diz, hoje se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião. E quem foram os que ouviram e mesmo assim se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? É contra quem Deus se indignou durante 40 anos? Não foi contra os que pecaram cadáveres, os que pecaram cujos cadáveres caíram no deserto? E é quem jurou que não entrariam no seu descanso senão os que foram desobedientes? Assim vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Capítulo 4. A entrada no descanso de Deus pela fé. Portanto, visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, tenhamos cuidado para não parecer que algum de vocês deixou de alcançá-lo. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, exatamente como aconteceu com eles, mas a palavra que eles ouviram não lhe trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé, com aqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos entramos no descanso conforme Deus disse. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Ele disse, mesmo que as obras já estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar, assim, disse a respeito do sétimo dia, no sétimo dia, Deus descansou de todas as obras que tinha feito. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso, visto, portanto, que resta entrarem alguns naquele descanso e que, por causa da desobediência, não entrarão aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo, determina certo dia, hoje. Falando por Davi muito tempo depois, segundo antes tinha sido declarado. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endurecerem o coração. Ora, Josué, ele tinha... Ora, se Josué lhes tivesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras como Deus descansou das suas. Portanto, oferecemos-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo aquele exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem tem de prestar contas. Jesus, o sumo sacerdote eterno. Tendo, pois, Jesus, Filho de Deus, como um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Capítulo 5. Cada sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é constituído nas coisas relacionadas com Deus, a favor dos homens, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de compadecer dos ignorantes e dos que desviam do caminho, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Por essa razão, deve oferecer sacrifícios pelos pecados tanto do povo como de si mesmo, e ninguém toma honra para si mesmo, a não ser quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo não glorificou a si mesmo para se tornar sumo sacerdote, mas quem o glorificou foi aquele que lhe disse: você é o meu filho, hoje eu gerei você. E em outro lugar diz: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque.
Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E Deus o nomeou sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. A exortação ao progresso na fé. A respeito, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Pois, quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios alimentares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não do alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Capítulo 6. Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus o permitir. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados provaram um dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram uma boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. E caíram? Sim. É impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a zombaria. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz plantas úteis para aqueles que cultivam, recebe bênção da palavra da parte de Deus, mas se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada e está perto da maldição, e o seu fim é ser queimada. Quanto a vocês, meus amados, ainda que falemos dessa maneira, estamos certos de que coisas melhores os esperam, coisas relacionadas com a salvação, porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas. Pois a promessa de Deus é imutável. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente eu abençoarei e multiplicarei os seus descendentes. E assim, depois de esperar com paciência, Abraão obteve a promessa. Porque as pessoas juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo a garantia, põe fim a toda a discussão. Por isso, Deus, quando quis mostrar com mais clareza aos herdeiros da promessa que o seu propósito era imutável, confirmou-o com um juramento. Ele fez isso para que, mediante duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta, nós que já corremos para o refúgio tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Temos essa esperança por âncora da alma, segura e firme, que entra no santuário que fica atrás do véu, onde Jesus, o precursor, entrou por nós, tendo-se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Capítulo 7. Melquisedeque, tipo de Cristo. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, foi ao encontro de Abraão quando este voltava à matança e o abençoou. Foi para ele que Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, o nome dele significa Rei da Justiça. Depois, é Rei de Salém, ou seja, Rei da Paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, ele não teve princípio de dias nem fim de existência. Mas foi semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. O sacerdócio de Cristo é superior ao Levítico. Vejam como era grande esse a quem Abraão
o patriarca pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm a ordem, de acordo com a lei, e de recolher os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Entretanto, cuja genealogia não se inclui entre os filhos de Levi, recebeu o dízimo de Abraão e abençoou aquele que havia recebido as promessas. Evidentemente, não há dúvida de que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui os que recebem dízimo são homens mortais, porém ali o dízimo foi recebido por aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também em Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Porque Levi, por assim dizer, já estava no corpo de seu pai Abraão, quando Melquisedeque foi ao encontro deste. O sacerdócio de Cristo é eterno. Portanto, se a perfeição fosse possível por meio do sacerdócio levítico, pois foi com base nele que o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdote, necessariamente muda também a lei, porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço diante do altar, pois é evidente que Nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca falou nada a respeito do sacerdócio. E isso é ainda muito mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque surge outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder da vida que não tem fim, porque dele se testifica: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a ordenança anterior por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado, se introduz esperança superior pela qual nos chegamos a Deus. E isso não se deu sem juramento, porque os outros são feitos sacerdotes sem juramento, mas este foi sacerdote com juramento para aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá. Você é sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tornou fiador de superior aliança. Ora, os outros são feitos sacerdotes em maior número, porque a morte os impede de continuar. Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem um sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles, porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus, que não tem necessidade como os outros sumos sacerdotes de oferecer sacrifícios todos os dias, primeiro por seus próprios pecados, depois do povo, porque fez isso uma vez por todas quando a si mesmo ofereceu, porque a lei constitui homens sujeitos a fraquezas, como sumos sacerdotes, mas a palavra do juramento que foi posterior à lei constitui o filho, perfeito para sempre. Capítulo 8. Jesus, mediador da nova aliança. Ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote que se assentou diante do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não um homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pois era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Se ele estivesse na terra, nem mesmo o sacerdote seria visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei. Esses ministram em figura e sombra das coisas celestiais, assim como Moisés foi divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois Deus disse: tenha cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo que foi mostrado a você no monte. Mas agora, Jesus obteve um ministério tanto mais excelente quanto é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança.
e de fato, repreendendo-os, diz: Eis, eis, eis aí vem, eis aí vem, eis aí vem, diz o Senhor. E firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que eu os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não dei atenção a eles, diz o Senhor. Porque essa é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Imprimirei as minhas leis na mente deles, e escreverei sobre o seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu propósito, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Pois, para com as suas iniquidades, usarei de misericórdia, dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova aliança, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado, envelhecido, está prestes a desaparecer. Capítulo 9, o santuário terrestre. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de culto divino e o seu santuário terrestre, porque foi edificado em um tabernáculo cuja parte da frente, onde estava o candelabro, a mesa e os pães da proposição, se chama o santo lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que chamava o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. Sobre a arca estavam os querubins da glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Mas dessas coisas não falaremos agora com mais detalhes. Ora, depois que foram feitos todos os preparativos, os sacerdotes entraram continuamente no tabernáculo para realizar os serviços sagrados, mas no segundo o sumo sacerdote entra sozinho uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Com isso, o Espírito quer dar a entender que o caminho do santuário ainda não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo não continua erguido. Isso é uma parábola para a época presente, na qual se oferecem dons e sacrifícios, embora estes, os que diz respeito à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, pois não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas e diversas cerimônias de purificação, impostas até o tempo oportuno de reforma. O sacrifício de Cristo é perfeito e eficaz. Quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não foi feito por mãos humanas, quer dizer, não dessa criação, e não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve uma eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sob a primeira aliança, porque onde há testamento é necessário constatar a morte de quem o fez. Sim, porque um testamento só é confirmado depois da morte de quem o fez, pois de maneira nenhuma um testamento tem força de lei enquanto ainda vive quem o fez. Por isso nem a primeira aliança foi estabelecida sem sangue,
Porque havendo Moisés proclamado a todo o povo todos os mandamentos conforme a lei, pegou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã tingida de escarlate e sopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus ordenou para vocês. Igualmente, aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue e derramamento de sangue, não há remissão. E sem derramamento de sangue, não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas das coisas que estão nos céus fossem purificadas com tais sacrifícios, mas próprias coisas celestiais requerem sacrifícios superiores àqueles, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas. A figura do verdadeiro santuário, porém, no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Ele não entrou por oferecer a si mesmo muitas coisas, como o sumo sacerdote entra todos os anos no Santo dos Santos, com sangue alheio. Se fosse assim, ele precisaria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao chegar ao fim dos tempos, ele se manifestou uma vez por todas para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. Assim, como aos homens está ordenado, morreram uma só vez, vindo disso, depois disso, o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todos para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez para não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. Capítulo 10. O sacrifício de Cristo é único e para sempre. Ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não a mensagem real, não a imagem real das coisas, nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximaram de Deus com os mesmos sacrifícios que ano após ano, continuamente eles oferecem. Se isso fosse possível, será que os sacrifícios não teriam deixado de ser oferecidos? Porque os prestam tendo sido purificados. Porque os prestam culto tendo sido purificados de pecados. Purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios ocorre recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova os pecados. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse: sacrifício e oferta não coexiste. Não coexiste, mas preparaste. Sacrifício e oferta não quiseste, mas preparaste um corpo para mim. Não te agradaste de holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito: estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Num segundo momento acrescentou: eis aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ele remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido sacrificados mediante a oferta do corpo de Jesus uma vez por todas. Ora, todo sacrifício se apresenta dia após dia. Para exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que os inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados, e disso nos dá testemunho também o Espírito Santo, porque após ter dito: essa é a aliança que farei com vocês, e depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as leis no coração deles e escreverei sobre a sua mente, acrescenta: também dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei.
Ora, onde há remissão de pecados, não existe mais necessidade do sacrifício do pecado. Você é essa promessa de Deus, a presença de Deus. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isso é, pela sua carne, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com o coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado e de uma consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros, no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés morre sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profano o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança e eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Apelo para o passado, a recompensa não tarda. Lembrem-se dos dias passados, quando depois que forem iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimentos. Em certos momentos, vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados quanto para serem maltratados. Em outros, vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim, porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcance a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder dele, a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé, para a preservação da alma. É isso, gente. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever ali no canal. E é isso, gente. Até amanhã. Até o próximo vídeo.